Os centros de estudos da Universidade de São Paulo concentram atividades de ensino, pesquisa e extensão que reúnem profissionais de alta competência da USP. São 7, abrangendo um leque de temas e especialidades: Amazônia Sustentável, Carbono em Agricultura Tropical, Agricultura Tropical Sustentável, Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquinas, Observatório das Instituições Brasileiras, Gases do Efeito Estufa e Oncologia de Precisão. Todos eles, em maior ou menor grau, se relacionam com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU, composta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, voltados para acabar com a pobreza e proteger o meio ambiente e o clima, uma tarefa cada vez mais urgente para todos os países e sociedades. Vamos assistir em seguida rápidos relatos sobre as atividades que serão desenvolvidas em cada um dos centros de estudos da nossa universidade, apresentadas por seus coordenadores. Serão atividades em que colocarão o melhor de suas competências para a USP em enriquecer os debates sobre o desenvolvimento sustentável do Brasil e colaborar com as discussões sobre as questões climáticas no mundo. Os centros promoverão estudos colaborativos entre áreas complementares, gerando conhecimentos inovadores. CEAS, Amazônia Sustentável, promoção da ciência necessária para o desenvolvimento sustentável da região amazônica, bem como sua cultura e povos originários. O Centro de Estudos Amazônia Sustentável foca suas atividades na colaboração entre a Universidade de São Paulo e as universidades e institutos de pesquisas da região amazônica, visando desenvolver estratégias sustentáveis para a Amazônia como um todo. Todos sabemos que a Amazônia desempenha um papel vital na estabilidade climática regional e global e abriga uma riqueza incomparável em biodiversidade e comunidades indígenas que dependem da floresta para a sua subsistência e cultura. No entanto, a Amazônia apresenta riscos e desafios que ameaçam sua integridade ambiental, climática e o bem-estar das populações que delas dependem. O CEAS tem uma agenda científica ampla e aberta, com parcerias sólidas da região amazônica, auxiliando a necessária formação de recursos humanos e abrindo colaborações e parcerias estratégicas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. C-Carbon, Carbono em Agricultura Tropical, identificando os principais desafios e no desenvolvimento de soluções para os sistemas agrícolas tropicais, visando aumentar a produção de modo sustentável, com menores emissões de gases de efeito estufa e maiores taxas de sequestro de carbono. O C-Carbon é o Centro de Estudos de Carbono em Agricultura Tropical. Ele tem como desafio desenvolver, propor e aplicar técnicas, soluções inovadoras que sejam baseadas em carbono para os setores de agricultura, pecuária e silvicultura, que não somente reduzam as emissões de gases do efeito estufa, mas também removam parte desses gases por meio do sequestro de carbono e ajudem como adaptação e mitigação ao enfrentamento das mudanças climáticas. Não obstante, precisamos ainda, como consequência, melhorar as condições e os padrões de vida da população. STAC, Agricultura Tropical Sustentável, desenvolvendo a agricultura sustentável nos biomas brasileiros. Basicamente, nós temos 5 grandes projetos relacionados à agricultura sustentável. Então, o primeiro diz respeito à domesticação da macaúba no Brasil. O segundo diz respeito ao Selo Verde Brasil. O terceiro diz respeito à agricultura irrigada e segurança alimentar. O quarto, a conectividade rural. E o quinto, a recuperação de pastagens degradadas. RCGI, Gases de Efeito Estufa, desenvolvendo estratégias inovadoras e soluções para mitigação de emissões de gases de efeito estufa. O RCGI teve o início de suas atividades em janeiro de 2016. Nós tínhamos um foco em gás natural. Ao longo dos primeiros 2 anos,
criamos um grande programa chamado abatimento de emissões de gases de efeito estufa, CO2 em particular, e a partir daí o RCGI passou a ter um imenso sucesso. Nós, inclusive, ganhamos o prêmio de inovação da ANP em 2019, tivemos inúmeras publicações em periódicos de alto fator e impacto, tivemos patentes que foram depositadas, e esse sucesso nos primeiros anos foi fundamental para que, a partir de 2021, passássemos a ser um centro focado em gases de efeito estufa. C2PO – Tecnologias convergentes para a oncologia de precisão, acelerando a transferência dos resultados na área da oncologia gerados para a sociedade. O grande desafio da oncologia hoje é tratar uma doença que evolui, uma doença que muda. Nós temos hoje um conjunto de 800 doenças diferentes que a gente chama de câncer. 200 tipos de células, com graus de estadiamento diferentes, formas de tratar diferentes. E para oferecermos o tratamento que o indivíduo precisa, nós precisamos do aumento da nossa precisão diagnóstica e precisão de tratamento. E este é o conceito que a gente tem usado para defender a necessidade de implementar as bases da oncologia de precisão na nossa sociedade. CIAM – Inteligência Artificial e Aprendizado em Máquinas, promovendo a comunicação e sinergia entre grupos através de colaborações com outras instituições acadêmicas e não acadêmicas, ofertando plataformas e recursos compartilhados, transferindo conhecimento e tecnologia, disseminando informações e formando profissionais. Bom, nesse contexto, em 2023, a reitoria da USP criou o Centro de Estudos em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina, cuja missão é apoiar atividades de ensino, pesquisa, inovação, cultura e extensão em todos os aspectos da área de inteligência artificial e aprendizado de máquina. OIB – Observatório das Instituições Brasileiras, analisando o aperfeiçoamento e o desenvolvimento das instituições brasileiras. Centro Observatório das Instituições Brasileiras, que está abrigado na Universidade de São Paulo, junto com diversos centros voltados para temas decisivos do conhecimento, da ciência. Ele tem o apoio da reitoria, do reitor Carlos Gilberto Carlotti, e tem na presidência o grande jurista, professor da Faculdade de Direito, o professor Ricardo Lewandowski, que figura proeminente não só da área jurídica no Brasil, mas na vida pública brasileira, que ora ocupa o cargo de ministro da Justiça. A presença do professor Lewandowski é não só a garantia de um trabalho que esteja comprometido com as questões do nosso país e, ao mesmo tempo, é a garantia de que estamos no rumo de pensar um país mais civilizado, menos desigual, mais democrático.